Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, Mãe Beatriz, abordando um assunto, tá? Em que muitas vezes vocês podem se espelhar nesse assunto que eu vou repassar aqui para vocês. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, dê o like de vocês, que é assim que a plataforma em si acaba enviando meus vídeos e repassa para mais e mais pessoas. Curtam, compartilhem esse conteúdo, tá? E também, além de se inscrever no canal, vocês apertem os sininhos das notificações, tá? Mais de uma vez, para ver se chega até vocês de primeira mão meus vídeos quando são feitos e meus áudios, tá, pessoal? Bom, o assunto é o seguinte, tá, pessoal? Muitas pessoas acabam se consultando comigo, né? Criando vínculos e muitas vezes acabam fazendo consultas com outras pessoas, com oraculistas, magistas, até mesmo sacerdotes, né, pessoal? E aí, nesse caso, existe o jogo de búzios e o jogo de búzios com cartas, que é o que a mãe faz. Cartas ciganas, que é as fofocas corriqueiras do dia a dia, tá? E o búzios, que é o que está no seu campo vibracional, devido ao assunto que vocês chegam até a mãe, para poder estar, né, muitas vezes direcionando corretamente. Lógico, quando a gente fala-se aqui no canal sobre trabalhos espirituais, então vamos falar que a consulta em si feita comigo é na área amorosa, tá, pessoal? E vocês muitas vezes vêm com cargas de outras pessoas, vamos dizer assim, outros magistas, oraculistas, pai ou mãe no santo, que tenham feito jogos para vocês. Muitas vezes vocês ficam à espera também da resposta dos sacerdotes ou quem joga búzios ou cartas em si. E aí acabam enviando fotos para que a mãe muitas vezes veja o que a outra pessoa falou sobre. Bom, pessoal, quando são palavras sem pé nem cabeça, logicamente que a mãe argumenta sobre. Mas em muitos casos a mãe já não está mais argumentando. Por quê? Uma coisa vocês têm que entender, que como já aconteceu outras vezes, eu vou falar para vocês, de uma pessoa mandar o áudio, tá, do sacerdote em si, que estava jogando búzios de Exu, tá? E búzios de Exu, cada um tem a consagração do seu Exu em si para poder responder de acordo com os trabalhos. E aí, quando é muito, vamos dizer assim, a análise daquele búzios na caída, a pessoa pegando e falando assim, olha, 7 búzios, Exu respondendo, quando na realidade eram 8 búzios abertos ali que estavam, né? Então, dessa forma, eu acabo direcionando, olha, talvez a pessoa em si tenha se excedido e falado aquilo que você quisesse ouvir, devido aos trabalhos espirituais, porque o que tá ali? Aí eu, né, arredondei ali, mostrei pra pessoa, contei ali os búzios para ver. A pessoa fala sobre 7 búzios, fala em cima dos 7 búzios, mas na realidade a caída é de 8 búzios que vocês não entendem. Então já começa por aí se a pessoa vai acreditar ou não no que a pessoa falou sobre, tá, pessoal? Geralmente quando a gente faz as consultas espirituais, e eu, na realidade, envio para as pessoas, para que elas vejam, para que elas ouçam quando é esse tipo de consulta. Senão, a mãe acaba fazendo como se fosse presencial, por videochamada eu faço, tá? Vocês presentes ali, eu jogando e falando sobre as caídas. Aí sim, quando vocês direcionam na linha amorosa para saber se há caminhos, tá? Caminhos são vários e a mãe Beatriz sempre fala sobre, tá? As possibilidades de estar fazendo trabalhos de feitiços e bruxarias, que é como a mãe faz, tá? A mãe não faz só uma simpatia, a mãe não coloca cabeças ocas, a mãe não coloca nos trabalhos espirituais elementos que não têm fundamentos para aquela entidade trabalhar aquilo que vocês vieram buscar. Então, quando as caídas aqui sai que há possibilidades de se fazer um trabalho para tentar chegar aonde vocês, tá, desejam, eu sempre falo, aonde houver, tá, uma pequena ramificação de caminho para vocês trabalharem, já que o querer de vocês é querer voltar com o ser amado,
E a espiritualidade aqui, a mãe sempre explica sobre que se há possibilidades de se trabalhar, fazer um trabalho de feitiço e bruxaria para chegar aonde vocês desejam, a mãe deixa bem claro isso, tá, pessoal? Então não vai ser eu que vou tirar as oportunidades de vocês se acaso aparecer no jogo da mãe. Mas no jogo de outras pessoas, de repente pode acontecer das pessoas em si, por ver que vocês fizeram vários trabalhos e muitas vezes até com essa pessoa em questão que jogou em si, falar que não tem mais caminhos, tá? Lógico que vocês vão procurar as possibilidades com outras pessoas, tá, pessoal? Então, quando vocês buscam estar fazendo um jogo de cartas e búzios com a mãe, é o que sai no campo vibracional da energia em questão, porque eu peço nome completo, muitas vezes data de nascimento das duas pessoas em questão, faço abertura de mesa para vocês verem no nome seu e muitas vezes do magiado. Então é o que vai sair de caminhos e possibilidades de vocês trabalharem dentro da espiritualidade para obter aquilo que vocês desejam. Agora, se manter na energia e no caminho em si, que a espiritualidade vai trazer os encontros para vocês, vão ser vocês que vão se manter ou não, tá? E não vai ser eu e nem uma outra pessoa fazendo um jogo de búzios que vai falar que acabou-se sim a oportunidade de você muitas vezes estar com o ser amado. Não vão ser a gente, tá? Nós, humanos, e sim a espiritualidade quem vai dizer se pode lutar ou não no plano espiritual para isso acontecer. E é isso que não tá havendo entendimento entre as pessoas, porque um sacerdote fala de uma maneira, o outro fala de outra maneira. Porque você está dizendo tudo aquilo que você quer, porque você quer fazer trabalho espiritual. Gente, muitas vezes são vocês que entram em contato com a gente para se saber se há possibilidades ou não. E lógico que o sacerdote vai jogar e de repente aquela energia que o sacerdote tem não vai aceitar mais trabalhar dentro da espiritualidade em luta para buscar aquilo que vocês vieram buscar. Agora você vai cair numa outra mesa, onde vai ter uma outra energia, onde vão ter outras entidades em si que muitas vezes vão buscar trabalhar por aquilo. Então já faz algum tempo que a mãe joga, vê, conversa com as pessoas em questão e as possibilidades que as pessoas têm de estar lutando com magia ou não, feitiço ou bruxaria ou não. E muitas vezes quando cai num jogo de cartas e búzios, tá? Búzios realmente, quando fala que há possibilidades, é porque de repente vocês lutaram, mas lutaram com trabalhos em si que não eram feitiços e bruxarias e daí não deram o resultado que vocês deveriam. E quando vocês sentem no coração que vocês devem buscar, devem ir atrás, vocês sentem, né, que faltou algo, né, faltou algo a vocês, do término de vocês, do ser amado e o seu, tá, que vocês buscam uma consulta espiritual para se saber sobre, tá, pessoal, sobre caminhos, tá, e possibilidades, existem vários caminhos que dá para se trabalhar. Dá para se trabalhar caminhos no trabalho, dá para se trabalhar caminhos em ciclos sociais, dá para se trabalhar os caminhos amorosos em si. Mas a grande maioria, quando vem, primeira pergunta que faz: ele ainda me ama ou ela ainda me ama? Bom, gente, a mãe é muito sincera, pergunta sempre se a pessoa quer ouvir a verdade ou não, tá? Muitas vezes a pessoa tem gratidão por vocês, muitas vezes as pessoas têm sentimentos por vocês, mas ninguém tá falando sobre a chama da paixão, sobre o amor, porque amor é reciprocidade. Amor não é de uma hora para outra que a pessoa sente amor por você, é a convivência, é o dia a dia, e vocês possibilitam isso, da chegada do amor até a outra pessoa, tá? Carinho, né? A pessoa muitas vezes tem muita atenção devido a você, tá? Respeito muitas vezes. Então tudo isso dá para se trabalhar. São sentimentos. E nisso muitas vezes aí o oráculo diz aonde podemos mexer, tá? Tem gente que tem alianças com filhos, ou seja, tem aquele caminho por ter tido filhos, tá, com a outra pessoa, que dá para se trabalhar, para ver se constitui aquilo que vocês tiveram no passado. Então tem vários tipos de caminhos para se trabalhar, gente,
Tem vários. E um bom sacerdote vai ver essas possibilidades em si, mas vocês acabam caindo em contradição. Por quê? Joga com um, joga com outro, joga aqui com pessoas que não sabem da vida de vocês, não perguntam um resumo da história de vocês. Isso quando vocês não aumentam, né? E às vezes não inventam algo para aquilo acontecer. Porque existem pessoas que para poder conquistar aquilo, acabam que conduzindo, tá? A ter um bom trabalho, a ter um bom feitiço, uma bruxaria, até entender muitas vezes que o oraculista, magista, pai ou mãe de santo fez, não, eu vou trazer teu amor de volta, quando não foi dito isso, quando não é dito dessa forma, tá? Porque nós não podemos afirmar o que o espiritual vai fazer por vocês. O trabalho de um sacerdote é interligar vocês ao espiritual. Como? Muitas vezes, com o pedido de vocês, nós damos ao espiritual a força necessária para constituir aquilo que foi falado no oráculo de Búzios e cartas, que vocês poderiam ter a possibilidade de ter uma nova chance. E é em meios oferendas, em meios trabalhos, em meio energias, tá? Que vai se haver o trabalho espiritual dado àquela entidade que vai pegar o seu problema para poder tentar resolver. E é isso que vocês têm que entender. No jogo de búzios e cartas, também existe por detrás de tudo entidades que respondem a um sacerdote, tá? A quem tem uma nomenclatura, tá? Existem, vamos dizer, as energias que trabalhamos dentro de cada oráculo, que é onde vai dizer o que há possibilidades devido ao trabalho daquele sacerdote, daquelas energias, trabalharem as possibilidades que vocês têm no caminho, por exemplo, assim, de trazer uma pessoa de volta para o caminho, de obter uma coisa em si que vocês desejam, tá? Assim como prosperar, abrir caminhos, fechar caminhos, tá? Firmezas que vocês precisam, equilíbrio que vocês precisam e assim por diante. Não é só uma linha amorosa que trabalhamos. Então vocês têm que entender que, lógico que o pensamento de um sacerdote é diferente do outro, que sabe da sua história, sabe o que você viveu, sabe o que você tem feito até então. Por isso que tem muitas pessoas que chegam até mim um ano, tá? Um ano e pouco, separado de ser amado, assim de trabalho espiritual, mas nenhum feitiço e bruxaria para vocês. E aí, quando vocês fazem um processo de trabalho espiritual que é dado a vocês, que é feito vocês trabalharem também e pedir da forma certa às entidades, aí vocês veem um retorno. E nesse retorno, nessa possibilidade que vocês têm, aí tem o quê? Aquilo de vocês voltarem ao magista que fez, ao sacerdote que fez aquela magia, aquele feitiço, aquela bruxaria, que fez acontecer algo, para vocês estarem reforçando algo para chegar onde vocês desejam, tá? Mas o que eu vejo por aí? Muitas pessoas, porque fulano de tal, magista, sacerdote me falou isso. Ciclano de tal, magista, sacerdote me falou isso. E aí vocês ficam com o pensamento naqueles que falaram tanto o que vocês querem ouvir, quanto que falaram o que vocês não queriam ouvir, e ficam assimilando. Mas quando eu fiz com fulano de tal, foi dito isso pra mim. Ciclano de tal, foi dito isso pra mim. Gente, quando vocês estão dentro de um processo de magia, feitiço e bruxaria feito com aquele sacerdote, é com aquele sacerdote que vocês vão tirar as dúvidas do processo de trabalho espiritual, se está fluindo, se estão tendo que reativar ou não. Lógico, vocês vêm, fazem uma consulta espiritual, vai aparecer o feitiço, a bruxaria aqui pra mim, se não foi feito, não vai aparecer. Aí quando a mãe pergunta e pede seus vídeos, como que foi, as fotos, como que foi, aí vocês, nossa, mas eles falaram que faria, tá, gente, mas eu explico muito bem aqui, tá, gente? É muito mais do que vocês veem, tá? E por isso que muitas pessoas acabam vendo e vê que o processo é totalmente diferente do feitiço, de uma bruxaria feito para vocês, as energias. Senão, como é feito por aí, fica-se como se fosse o quê? Coletividade.
E aí é no tempo da coletividade e não só uma energia imposta somente para você e para o seu problema, tá? Então o que vocês têm que entender? Que quando há possibilidades de um caminho de um, logicamente com outro oraculista, magista, pai ou mãe no santo, vai ver outras possibilidades no oráculo deles, conforme o oráculo em si. Tá? Tem pessoas que acham que a mãe Beatriz só joga cartas. Nunca foi só cartas. Nunca foi, tá? Sempre tive o auxílio, tá? Do Búzios, tá? E das cartas em si, porque o Búzios eu tenho muito respeito, tá? Pelo Búzios, porque são as energias maiores que me respondem sobre isso. Também tem um Exu consagrado, onde é dito se há possibilidades ou não de um trabalho assim de quimbanda, que ali é respondido, trabalhos de quimbanda, tá? Para mim fazer ou não, tá? Entre as energias. Então é isso que vocês têm que entender. Ninguém vai ficar falando a torto e direito para simplesmente estar fazendo trabalho espiritual se não há possibilidades de estar fazendo. Ninguém vai tirar as chances de vocês de estarem lutando pelo que vocês desejam se não há possibilidades. E aí são vocês que decidem ou não fazer. Até mesmo porque um bom, tá, sacerdote, magista, oraculista, quem for fazer a magia, tá? Não vai ficar ligando de atrás de você. O fulano vai fazer ou não? Ciclano vai querer fazer ou não o trabalho? Essas pessoas que ficam de atrás de vocês para fazer ou não o trabalho, gente, pessoas que têm tempo, pessoas que querem estar o que vendendo trabalhos espirituais, e aí é no tempo deles, né? Muitas vezes vocês acham que vocês podem muitas vezes se direcionar a um sacerdote que tem o dia certo, a hora certa, a forma certa de se fazer. E não é de um dia para o outro, muitas vezes. Se não temos os materiais, não temos as consagrações adequadas, vocês têm que esperar o tempo certo para que a gente possa retribuir vocês dando um bom trabalho àquela entidade que pediu. Ou vocês acham que é assim, vocês consultam no dia, no outro dia já dá para se fazer? Dá para se fazer quando se tem todos os elementos e tem como correr atrás, né? Como já aconteceu, da pessoa me ligar pela manhã, fazer consulta e no outro dia poder estar entregando à noite, tá? O trabalho espiritual. Então existe todo vamos dizer assim, um segmento que os sacerdotes em si, nós temos que respeitar. E não é de uma hora para outra, gente. Não é de uma hora para outra e nem a mãe Beatriz fica ligando para saber se vocês vão fazer ou não o trabalho. É vocês, tá? E também a mãe Beatriz não fica ligando para saber se vai fazer consulta ou não. Quem faz trabalho espiritual comigo sabe-se que após 30 dias tem uma consulta. E aí é vocês que tem que estar agendando a consulta para ver as possibilidades, as energias daquele trabalho, até mesmo porque dentro dos 30 dias vocês me dão o feedback de vocês. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que se vocês fazem uma consulta com outro magista, outro pai ou mãe no santo, é de uma forma que eles vão falar. Não vai ser da mesma forma que a mãe Beatriz, e até mesmo eu nem quero que seja da mesma forma, tá? Porque o que acontece? Cada um tem sua espiritualidade, cada um tem suas consagrações, cada um tem seus caminhos a ser trabalhado, cada um tem suas entidades, e as entidades não são as mesmas de cada pessoa, porque vocês ouvem falar de uma Maria Padilha, vocês acham que é a mesma Maria Padilha. Vocês ouvem falar de Maria Quitéria, é a mesma Maria Quitéria. Vocês ouvem falar de Exu Capa Preta, o mesmo Exu Capa Preta. Tranca-ruas, o mesmo tranca-ruas. Não é assim, gente. Não é Maria Mulambo, a mesma Maria Mulambo. Não. Cada sacerdote tem sua firmeza, seu fundamento para ser feito os trabalhos espirituais. E as entidades que pegam de cada terreiro para terreiro, tá, são diferentes um do outro. Então, vocês têm que entender isso. Tá? Então, esse vídeo é mais para alertar as pessoas em si, que fazem consultas com o outro e acham que tem que falar as mesmas coisas. Quando vocês fazem a consulta espiritual de vocês, é naquele momento. Quando vocês fazem com outra pessoa, é outra energia vibratória. Já mudou-se toda a cabeça de vocês, já mudou-se toda a energia de vocês. Vocês estão dando para entender? Existem muitos poréns que daí vocês acham que, fulano de tal que falou certo, ciclano de tal que falou certo. Não é assim, gente. Não é assim. Campo vibracional de vocês é algo que vocês vibram, é algo que vocês querem, é algo que tem possibilidade para vocês.
Vocês estão entendendo? E assim por diante. Então não queiram, tá? Que é muito chato isso, as pessoas jogarem com um, jogarem com outro, e daí vocês acabarem enviando para as outras pessoas para ver o que o outro em si disse, ou como que jogou, o que caiu ou não. Cada um vai ver de uma maneira, tá, pessoal? Cada um vai enxergar de uma maneira. E se naquele um teve possibilidades, aproveita as possibilidades, tá? Agora, se naquele outro não teve possibilidade de uma coisa, mas teve possibilidade de outra, pela energia, também, tá? Porque uma coisa eu digo, a espiritualidade não vai lutar como o povo por aí acha. Não, a espiritualidade de cada um que tem fundamentado em cada terreiro para se fazer o trabalho espiritual, tá? De estar ali, as entidades trabalhando na vida de vocês é de uma forma, e todos têm a sua forma de se trabalhar. Tá ok, pessoal? Para quem ficou em dúvida, tá? Desse vídeo, pode estar enviando perguntas sobre, que a mãe acaba fazendo um vídeo respondendo. Beijos e abraços, e que Pai Oxalá e Pai Omulus abençoe sempre.